Vamos lá. Hoje eu quero trazer uma mensagem. Mas antes, feche os teus olhos. Eu gostaria de orar um pouco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Sobre cada vida, sobre cada pessoa. Espírito Santo, nós queremos abrir os nossos ouvidos. Nós queremos abrir os nossos corações, os nossos sentidos, as nossas emoções. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa alma, a nossa vida. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, fala com cada homem que está aqui hoje, cada mulher, cada jovem. Meu Senhor, Tua palavra nos diz que tudo é possível ao que crê. E eu creio. E eu creio que hoje, nesta noite, o Senhor vai mudar radicalmente a vida de pessoas aqui. O Senhor vai alterar o curso e a história de pessoas que estão aqui. Eu creio nisso, Deus. Porque algo poderoso está neste lugar. E isso é a presença do Teu Espírito. Então te damos liberdade. Meu Senhor, eu te quero aqui. Meu Senhor. Meu Senhor, eu te quero aqui. Por favor, Espírito Santo, venha falar e ministrar de uma forma como ainda não experimentamos. Eu te suplico, meu Senhor. Eu te suplico, Emanuel, Deus conosco. Vem com a Tua glória aqui. Vem com o poder da Tua glória. Vem com o Teu fogo, com a Tua paz, com o Teu temor, com a Tua santidade. Move estruturas nesta noite. Move cadeias, rompe com prisões, aniquila o poder do inimigo que tem machucado pessoas aqui. Ativa o poder da vida, quando o Senhor disse que veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Libera, Senhor, uma porção da Tua palavra que vivifica pessoas, para que nunca mais sejam os mesmos. Outrora fizeste, farás hoje e continuamente farás. Então, Senhor, que a Tua palavra ela encontre pouso, que a Tua palavra encontre pouso nesta noite na vida dos Teus filhos. Então usa o vaso e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Olha só, quero trazer uma mensagem então voltada com este assunto, com esta ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para a minha equipe lá. O projetor deu certo? Não? Então, em meio a esse nosso cenário, eu quero falar sobre ter em mente o que nós devemos ter em mente, o que é que nós devemos guardar na nossa mente. O intuito dessa mensagem é falar sobre ter em mente o que tem valor. O que tem valor? O que é importante? O que realmente é valioso ou importante? Nos nossos dias hoje, tem tantas coisas que nós desprendemos tempo. Às vezes o nosso dia é tão corrido que não paramos nem para olhar dentro da pupila do olho do marido, do filho, do amigo. É tão corrido que não olhamos nem aquela última ruga que apareceu no rosto. Não nos damos conta disso. E a mensagem é justamente essa.
O que é que nós devemos guardar na nossa mente e tem valor? Eu quero usar um título, um versículo. 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo escreve isso à igreja em Corinto. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: o que receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês se corrompa e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Paulo diz, quem é Paulo? Bom, o apóstolo, pai, um patriarca, um homem maduro, um sujeito experiente, pregador do evangelho, operador de milagres. Paulo, um homem de Deus, um homem que outrora perseguia a igreja, assolava a igreja. Outrora Paulo era ateu, diga-se de passagem, à toa, perseguidor da verdade, perseguidor daqueles que são do caminho. Então, Paulo, agora convertido, crente em Jesus Cristo, devoto em sua fé pelo Evangelho, crê em Cristo e mostra isso num estilo de vida, e no entanto tem autoridade para falar sobre isto. E ele diz: eu tenho um receio, eu tenho uma coisa que me incomoda. E ele diz isso: eu receio que, assim como Eva, lembram Eva, Adão e Eva, lá no passado, ela foi enganada, Satanás foi astuto, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente, os pensamentos, a razão, se corrompa e se afaste, se desvie de sermos sinceros e termos uma devoção a Cristo. É muito fácil isso, perdermos a sinceridade e a devoção a Cristo. A mensagem hoje vem com esse intuito de construir uma mentalidade, uma percepção de que nós precisamos guardar a nossa mente, que precisamos ser ávidos, ligados, espertos em guardarmos a nossa mente. E nós como filhos de Deus, e eu julgo muito importante, tanto para nós, como para a igreja, eu julgo isso muito importante, em guardarmos a nossa mente. Como é importante isso para um pai de família, ter em mente, guardar a mente, não se corromper como uma mãe, como uma autoridade. Sabe, e nesses últimos dias, sabe quando eu falo sobre guardar a mente, é para que nós não caiamos no deslize de perdermos a nossa liberdade. O quanto que é importante nós guardarmos a mente e a nossa vida para que não percamos a nossa liberdade. Jesus diz, foi para a liberdade, ou a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Ele nos conquistou. Então Ele nos conquistou para que sejamos livres. Quando fala em liberdade, significa uma propriedade que um indivíduo tem, onde ele tem autonomia e ele tem autoridade sobre sua vida e sobre circunstâncias ao redor da sua vida, ao ponto de usar o poder que há no nome de Jesus para repreender o mal. Amém? Para repreender uma enfermidade. Guardar a mente para poder
se sentir bem e dizer, não, isso aqui não vai me engolir, isso não vai me destruir, isso aqui não vai prevalecer contra a minha vida. Mas se eu não sou livre, e se eu tenho uma mente cativa, eu me torno impotente, incapaz. Estão comigo? O quanto que é importante sermos livres. E sabe, tem uma fala de 3, 4 anos para trás, de uma pessoa na nossa sociedade que tem falado sobre liberdade. E ele tem gritado aos 4 ventos, a liberdade, a liberdade. E ele tem dito, a nossa liberdade está em xeque. A nossa liberdade está em xeque. Ele tem dito, a liberdade do Brasil está em xeque. O maior bem de uma pessoa é a liberdade. O maior bem de uma sociedade é a liberdade. O maior bem de um indivíduo é a liberdade. O maior bem de uma família é a liberdade. O maior bem de uma nação é a liberdade. Vocês devem conhecer essa pessoa que eu falo isso. Nunca ouvi tantas vezes de que a nossa liberdade está em xeque. Eu vi de que sem liberdade não há paz, não há prosperidade, não há planejamento, não há força. Imagina um cativo imaginar que ele tem força. Quando nós não damos valor para determinadas frases, ou o que elas representam, amanhã pode ser tarde demais. Ei, quando nós não conseguimos dar um devido valor a determinadas frases, ou frases de efeito, ou frases com efeito, amanhã pode ser tarde. É como um pai que diz para o seu filho, ei, não faça isso, porque eu sei onde vai dar isso, não vale a pena. Sabe quando não damos devido valor para algumas frases? Eu tinha preparado um acervo, um conteúdo para isso. Há muitos anos atrás, o povo brasileiro, e eu junto com ele, 90, 94, 95, o povo brasileiro, influenciado por uma mídia, a grande mídia, digamos assim, ela foi envolvida, e nós censuramos, nós ridicularizamos, nós chacoteamos, nós tivemos um comportamento com algum indivíduo, um sujeito, uma pessoa. Obrigado. Olha algumas frases dele. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Olha que frase inteligente. Outra frase desse homem. A Europa não está preocupada com as árvores da Amazônia. Eles querem o subsolo. Se fossem árvores, bastariam eles reflorestar as terras deles. Alguém conhece o autor dessas frases? Olha aí, tem gente que está ligado aí. Um maluco! Outra frase. O que mais me causa espanto é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. Vocês sabiam dessa? Lá atrás, 94, 95, anos um pouco, esse sujeito que aparecia na TV e dizia, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Vocês lembram dele? Vamos ver mais uma frase dele aqui. Meu Deus do céu. Uma outra frase. Eu acredito piamente que no meu país vai se levantar uma legião de jovens guerreiros dispostos a recuperar aquela soberania que nos foi tirada e fazer com que os nossos filhos e netos tenham orgulho
de terem nascido nessa pátria tão abençoada. Uau! Eu creio piamente, diz então esse homem. Eu te pergunto, quem deu ouvidos para ele lá em 90, 94, 95? O que estávamos fazendo? Quá, 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 quá. Glória a Deus. Obrigado, filhão amado. O Espírito Santo está aí. Ficávamos escarnecendo. Sabe, esse sujeito aí, médico, cardiologista, professor, matemático, físico, escritor, político brasileiro, ele é considerado o maior ícone do conservadorismo do Brasil. Maior ícone. Não existiu outro. Temos um outro aí que está gritando no Brasil, a liberdade é o teu maior bem. Quem é ele? Quem é ele? Jair Messias Bolsonaro. Quem está escutando Jair Messias Bolsonaro? O maior bem é a nossa liberdade. Quem escutou Enéas? Enéas foi um polimata. Fui atrás dessa palavra. O que é um polimata? É uma pessoa cujo conhecimento dele não está restrito a apenas uma área. Polimata é uma pessoa que ele tem um vasto conhecimento profundo em inúmeras áreas com grandeza. Na história atual, não existiu outro homem como ele, Dr. Enéas Carneiro, considerado como um polimata. Alguns cientistas no passado, foram considerados polimata. Sabe o que o povo brasileiro fez? Algumas pessoas acordaram e começaram ao público e disseram: Enéas, me perdoa, tu estava certo. As pessoas vieram ao público e começaram a falar: Enéas, doutor, professor, me perdoa, tu estava certo. Quando ele diz esta frase, eu tenho a impressão que eu estou falando com um cemitério. Fazia jus a falta de percepção, visão que as pessoas tinham na época. E o meu receio é que nesse tempo vindouro, agora ou hoje, os gritos que algumas pessoas estão dando na sociedade também não estão sendo entendidos. O teu maior bem é a liberdade. A nossa liberdade é o nosso maior bem. Vamos adiante. Quem deu ouvidos para Oséias, do Velho Testamento? Quem deu ouvidos para Isaías? Quem deu ouvidos a João Batista? Quem deu ouvidos ao apóstolo Paulo? Veja como começa Isaías 53:1. Isaías 53:1 começa a profetizar a vinda do Messias. Ei, quem gosta de ler e estudar a palavra de Deus, olha que dado interessante, projeta para nós lá, Isaías 53:1, talvez tu tenha teu aplicativo ali, acompanha, abra ali, olha como o profeta Isaías começa, profetizando a respeito da vinda do Messias. Isaías em 53, ele começa a pré-anunciar a respeito da vinda de Cristo, e ele faz uma analogia, ele começa com uma frase, ele começa com uma interjeição, diga-se de passagem, uma pergunta. E qual é a frase que Isaías 53, no primeiro versículo, aponta? Quem deu ouvidos a nossa pregação? Quem ouviu a mensagem? Isaías 53 começa assim. Daí depois a gente diz: nossa, agora eu entendo por que Isaías começa assim. Porque o que era importante viria depois. Ei. Então ele fala e diz: quem está ouvindo a nossa pregação? Quem está ouvindo a nossa mensagem? E ele continua falando do que estava por vir. E verá o Messias, o ungido de Deus, aquele pelo qual
por causa das suas enfermidades, por causa das suas pisaduras, seríamos curados. E assim Isaías vai descrevendo. Veja quem deu ouvidos para Oséias. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Você conhece? O meu povo está sendo destruído. O meu povo foi destruído. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou. Os meus filhos têm sido destruídos porque lhes faltam o conhecimento. Lhes falta entendimento. Veja o que diz Oséias 7:11. Oséias 7:11. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora apela para a Síria. Quem deu ouvidos para Oséias? O meu povo, os meus filhos, têm sido destruídos porque está faltando neles conhecimento, entendimento. Deixa eu te perguntar, você tem problema na família? Não responde. Problema conjugal? Não responde. Problema com filhos? Não responde. Quantos livros você já leu sobre isso? Meu povo tem sido destruído, eles têm sido abatidos porque lhes falta entendimento. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, uma hora apela para uma coisa, e logo mais não deu certo, apela para outra coisa, mas não apela para aquilo que Deus tem, aquilo que Deus diz. Ele é como uma pomba, sem entendimento, enganado. Em outras palavras, Oséias 4:6 diz que sofrimento, tristeza, prejuízos vêm por falta de entendimento. Quem deu ouvidos a João, quando diz em João capítulo 1, versículos 6 e 7, quem ouviu a João? João capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz. João 1, de 6 a 7, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como uma testemunha, para anunciar, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, os homens pudessem crer. João surgiu como uma testemunha. Estão comigo? Uma testemunha para que outras pessoas pudessem crer. Quem ouviu João? Quem ouve e ouviu a João, para que, por intermédio dele, pudéssemos crer. Veja, João foi tão importante, que produziu na vida dos homens uma sequência de fé. Então ele anuncia Cristo, ele aponta a Cristo, aponta o Evangelho do Messias. Este é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o homem do pecado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. Creiam. E alguns estão crendo. E eles, porque creem, estão se tornando uma testemunha. E porque eles são uma testemunha, eles dizem para os outros: venha e verás a glória de Deus. Vem comigo e tu vais ver como Deus é bom. Vem comigo. Amém? Quem deu ouvidos a João? Quem deu ouvidos ao apóstolo Paulo, como eu comecei antes? 2 Coríntios 11:3. Consegue deixar engatilhados os vídeos para mim lá, por favor? Nós demos um grande passo aí. Lá no começo eu li essa passagem. Quem deu ouvidos ao apóstolo Paulo, quem para escutar o que Paulo está dizendo, afirmando. Segunda Coríntios 11:3. Ele diz o que eu receio e o que eu quero evitar. É que assim como o diabo enganou a Eva, com malícia, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E sendo assim, se desviem da sincera e pura fé e devoção a Cristo.
E me ocorreu hoje de tarde uma dúvida, uma pergunta. Me ocorreu, e eu comecei a pensar sobre isso. Como é que pôde Eva não se dar conta disso? Alguns estudiosos leem a Bíblia e começam a meditar sobre ela e dizer: Deus, o que está escrito aqui que eu não vi? Algumas pessoas, elas vão na Bíblia e leem aquele texto e dizem: Deus, o que é que tem aqui que eu não estou vendo? O que é que está nesse texto aqui que não está claro? Me mostra, Deus, o que é que tem aqui? O que é que a Eva estava usando naquele dia que ela não viu isso? Ou aonde é que Eva estava olhando? O que é que ela tinha em mente? O que se passava na mente de Eva? O que a mente de Eva estava voltada para quê? No que é que... Não era nos filhos. Ela não tinha filhos. Tinha só o Adão para incomodar ela. Amém? O que é que Eva tinha em mente que ela foi enganada? E me veio uma resposta hoje de tarde. Ela não tinha algo. O quê? Ela não tinha uma previsão de ver as coisas com os olhos da maldade para frente. Ela não via maldade por trás das coisas. Ela não via que esse passo, essa decisão, essa escolha reproduziria uma dor de cabeça para ela. Então ela não tinha maldade. Ela não vislumbrava, ela não tinha sagacidade, maldade. Amém? Por isso que ela não previu o mal. Não havia maldade nela, ela tinha um coração puro, não prevê o mal na frente. E não é assim nas nossas vidas? Amém ou não amém? Não é assim nas nossas vidas? Nós não fazemos as coisas prevendo o mal. Às vezes somos levados pelas circunstâncias, mas logo lá na frente a gente diz: mais uma vez, deu ruim. De novo, deu ruim. De novo, deu zica. Eva não tinha essa percepção, essa sensibilidade de ver as coisas com outros olhos. E quantos de nós somos assim? Não vemos um futuro ruim pela frente. Nós não enxergamos essas coisas. Escute, eu fiz toda essa introdução para nós chegarmos a um ponto. E eu quero achar algo, eu creio que você vai concordar comigo, que existe um causador. Um agente causador de destruição na vida de um indivíduo, ou numa família, ou numa sociedade, ou até mesmo numa nação. O que Deus colocou no meu coração é isso: apontar, tentar detectar, ver aquilo que pode ser um agente causador de dano, destruição. O vídeo está ok? Vamos ver se a gente consegue olhar um vídeo. Do 4 minutos de 4 minutos e 11 em diante. Eu selecionei algumas imagens. Eu tenho um vídeo ali que mostra os porta-aviões, os maiores que existem, os gigantes. Toda esta festa, as músicas, os aplausos, são voltados para quem? Para quem? Um homem. Quem é ele? Jinping. Toda esta festa e as palmas, as pessoas se voltam para ele. É uma cultura deles lá. Muito bem. Deixa assim por enquanto. Eu fiz umas perguntas aqui. Quando nós vemos esses porta-aviões, ou estes exércitos que estão aí, o que os homens estão querendo mostrar? O que eles estão querendo transparecer? Grandeza, poder,
glória. Amém? O que mais? Eu até diria que vocês não acertariam a resposta. É claro que eu espero. O que mais nós vemos ali que não está explícito? E é sobre isso que eu quero trazer hoje de noite. Eu quero trazer um texto, então, para nós entendermos melhor esta pergunta. O que é que os homens querem quando estão mostrando, dando a transparecer? O que é que eles estão mostrando? O que é que tem por trás? E é a motivação do coração deles. É sobre isso que quero trazer hoje de noite. E por isso eu julgo importante ter em mente o que é importante. Vamos a uma história então, 2 Samuel, capítulo 24, de 2 a 4. 2 Samuel 24, de 2 a 4. Diz assim o texto. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército, faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas, por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Aqui Davi, homem de guerra, um general, ele disse a Joabe, um comandante, um escudeiro fiel. Joabe, diga-se de passagem, é um general de guerra, um estrategista, um homem que pensa, amém? Pensa para fazer guerras. Ele é estratégico, ele é militar. Ele é um homem, um sujeito que pensa lá na frente. Não podemos investir contra o inimigo com 10 mil homens, porque eles estão com 20. Eles têm arqueiros, eles têm cavalos, eles têm arma de ferro, e nós só temos lança, nós não temos cavalos. Nós não podemos investir contra eles com 10 mil homens. Amém? Pensa. E Davi disse a Joabe, eu quero que você faça a contagem de todos os homens, faça um levantamento. E essa pergunta aqui, qual seria a razão da pergunta de Joabe? O que Joabe estava perguntando ao rei? Meu senhor, por que é que tu quer isso? Qual é a razão da tua curiosidade? O que é que está por trás dessa curiosidade que tu tens, meu rei? Estão comigo? Nós precisamos parar para pensar o que esta pergunta. O que é que ela tem? Será que ele estava sendo rebelde? Não quero ir. Corpo mole? Amém? Não, corpo mole, não vou. Tu é o rei, mas hoje não estou a fim de trabalhar. Amém? Será que era isso? Amém? Não era isso, e tinha uma outra questão em jogo. Estrategista, militar, fazia cálculos, pensava e dizia, aí no teu coração, meu rei, o que não está cheirando bem. Não me cheira bem fazer isso, meu rei. E o rei disse para ele, vai, igual. Cumpra-se. Rei, por que desejas fazer essa contagem? A pergunta de Joabe tinha suas razões. E aí continua o texto. Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que se fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes de seu exército saíram para contar o povo. Eu não vou contar toda a história, ela é um pouco longa, mas eles ficaram 9 meses, e quantos dias? 21 dias. 8 meses e 21 dias, se eu não me engano. Ficaram 8 meses para fazer o censo e voltam. E trazem a notícia e o relatório. 2 Samuel 24, de 9 a 10, diz assim. Joabe, 2 Samuel 24, de 9 a 10.
Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra. Quantos mil homens? 800.000 homens. Você sabe quantos mil homens os Estados Unidos têm hoje na ativa para a guerra? Me ajuda quem sabe. Boa pergunta, né? Davi tinha 800.000 homens aptos para a guerra. Hoje, os Estados Unidos têm 1,3 milhões. 500.000 a mais que Davi na época. Aptos para a guerra. Tinha um grande exército? Meu Deus. Então, Joabe informou ao rei o total da contagem, e havia em Israel, isso está em 2 Samuel 24, de 9 a 10. Então, havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar espada, e em Judá haviam 500.000. Agora, depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Interessante isso, sim ou não? A consciência do rei pesou. Ai, o que é que Joabe não me falou? Por que é que tu não falou comigo, Joabe? Não deu mais tempo. Sua consciência começou a incomodá-lo, e ele disse: Senhor, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma... Quem é que está com a Bíblia aberta ali? Versículo 10, a última frase, a última palavra. Cometi uma grande loucura. Davi disse: pequei, Deus, eu errei. Esse é meu pecado. Eu cometi uma insensatez. Eu fui insensato. Eu não pensei no que eu fiz. Eu fui tolo. Eu fiz uma tolice. Estão comigo? É sobre esta palavra aqui que eu gostaria de trazer um entendimento para nós hoje. Davi disse: eu errei grandemente quando eu fiz essa contagem. Veja, escuta. Ele diz assim: eu errei grandemente. Meu erro foi muito grande, porque eu cometi uma tolice. Está claro ali, né? Fiz um erro muito grande, porque o erro que eu fiz não se faz. O erro foi muito grande que eu fiz. Amém? Eu cometi um grande erro. Mas do jeito que eu fiz, isso foi uma tolice. Isso qualquer um sabe que não se faz. Amém? Todo mundo sabe que isso não se faz. Um grande erro. Foi muito grande. Porque eu cometi uma loucura. Eu cometi uma insensatez. Eu fui tolo. Insensato. E é sobre essa palavra aqui que eu quero debruçar o restante da mensagem de hoje. Porque, qual é o título da mensagem? O que é que nós devemos ter em mente? O que é importante? Claro que depois, em 2 Samuel 24, de 24 a 25, Deus diz para Davi: Davi, 3 coisas eu vou te propor por causa dessa tolice. Por 7 meses, fugindo dos teus inimigos. Por 3 dias, uma praga na terra. E a outra eu não recordo agora. E Davi disse: Deus, eu prefiro 3 dias debaixo da tua mão, porque eu te conheço e eu sei que tu é misericordioso. Deus, eu não quero 7 meses fugindo dos meus inimigos. Eles não vão ter compaixão de mim. Eu sei que eles não vão ter dó de mim. Mas eu sei, Deus, porque eu te conheço. Tu vai me perdoar. E tu vai me privar de tanta dor e sofrimento por causa do erro, da tolice que eu cometi.
E aí 2 Samuel 24, de 24 a 25, diz assim: o rei respondeu a Araúna. Araúna era um sujeito, um indivíduo que tinha um pedaço de terra, e Davi estava perto daquela terra para fazer um sacrifício para Deus. Ele queria oferecer um holocausto de arrependimento para Deus. E Araúna queria dar de presente aquilo para Davi, para que Davi então fizesse um sacrifício ali. E Davi disse: não, eu faço questão de pagar por tudo. Eu não vou apresentar um sacrifício para Deus que não me custe nada. Eu fiz um erro muito grande, uma tolice muito grande, mas eu vou fazer o que tem que ser possível para restaurar esse meu erro. Custe o que custar, meu Deus, eu vou reparar o meu erro. E ele ofereceu um sacrifício para Deus. Sacrifícios e ofertas de paz. E o versículo 25 diz assim: o Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Então esta palavra: eu cometi uma tolice, eu fui insensato, eu fiz uma tolice. Esta palavra, ela me salta aos olhos. Sabe, eu fui atrás do significado desta palavra insensatez ou tolice, e geralmente na Bíblia ela transmite justamente isso, a ideia de atitudes inúteis. Que atitude inútil. Por que eu fiz isso? Coisa boba que eu fiz. Essa palavra insensatez, ela transmite justamente essa ideia das coisas inúteis e sem sentido que às vezes a gente faz. E sabe o que está por trás dessa palavra, tolice, insensatez? Ela significa vaidade. Pura vaidade. O que é que tinha no coração de Davi quando ele mandou contar o exército dele? Vaidade. Sim ou não? Quantos mil homens eu tenho? Estão comigo? Vaidade. Joabe disse: não vai dar certo isso aí. Então que Deus te dê 100 vezes mais o exército que tu tem, mas não faça isso, porque vai dar ruim. Eu vou sofrer, minha família vai sofrer, meus filhos, a minha terra, a nossa terra e a nossa gente vai sofrer. Quem conhece a história sabe que morreram naqueles 3 dias, quantos mil homens? Quantos mil? 70 mil homens morreram nesses 3 dias. A vaidade de Davi custou muito caro. E Joabe disse: eu vou pagar por isso. Eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho esposas, eu tenho esposa, eu tenho empregados. Gente da minha terra vai sofrer por causa disso. Não faça isso, Davi. Não alimenta a tua vaidade. Não queira mostrar a tua grandeza para ninguém. Amém? Não queira insuflar algo que está bem quietinho aí dentro. Não faz isso vir para fora. Vai dar ruim. Isso é tolice. Isso vai dar ruim. Isso não vai dar nada. Veja o que Eclesiastes diz. Eclesiastes 1, 2. Primeiro capítulo de Eclesiastes. Olha como o sábio começa. Para quem gosta de estudar a Bíblia. Olha o segundo versículo. Eclesiastes 1, 2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Tem outras versões que dizem: que vaidade. Vaidade de vaidades. Assim diz Eclesiastes 1, 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eu fui a fundo para entender essa palavra chamada vaidade. Vaidade significa grande sensação de prazer.
Vaidade significa grande sensação de prazer. Os homens, vocês não vão ouvir isso, só elas. Elas vão para frente do espelho. As que não são vaidosas, elas olham no espelho e dizem, minha unha. A vaidosa diz, cruzes, que coisa mais horrível. Amém? O cabelo, deixa o cabelo de lado. Escute, vaidade produz isso. Uma sensação de, produz ou não produz? Sim. Como eu estou bem hoje. As minhas unhas, nossa. Vaidade, em outras palavras, eu fui no português, eu fui procurar, fui estudar, não só o sentimento que a vaidade traz, mas o que ela representa, o que ela significa. A vaidade é um cuidado exagerado da aparência. Isso é o que o alfabeto fala. Vaidade, escuta, nós precisamos ser vaidosos, amém? Não tem nada de errado em ser bonito, se arrumar, e ser feio e se arrumar, não tem nada de errado nisso. Amém? O cuidado é o exagero. Tudo que é demais não é saudável. Amém? Então, vaidade é um cuidado exagerado da aparência. É a necessidade de se vangloriar, de se exibir. Vaidade. Diz o pastor Cláudio Duarte, eu vou usar essa frase dele. Aí eu não tenho culpa disso. Que as mulheres, elas não usam a mesma roupa no mesmo lugar que elas vão. E quando elas vão, elas não botam a roupa para eles, e sim para elas. Então, marido, se ela se arrumou muito bem hoje, não é para ti. Esquece isso, é para as outras que vão estar lá. Amém, mulheres? Eu vou apanhar em casa hoje. Vaidade. Amém? Mas uma vaidade, digamos, saudável. Vaidade, então, é uma necessidade de se vangloriar, de ter que mostrar, ou se exibir. Vaidade é uma característica, escute essa, vaidade é uma característica de quem tem orgulho. Vaidade é uma característica de quem tem orgulho. Ele diz, eu sou bom nisso. Aliás, eu sou melhor. Eu é que sou bom. Ele tem um exagero das qualidades pessoais. Aquele que é vaidoso, ele diz lá dentro, eu sou melhor que fulano. Eu sou o bom. Se tem alguém que sabe fazer isso, sou eu. Vaidade. É tipo o cara aquele da raça ariana, né? Lembram dele? Como é que é o nome dele ainda? O cara que quis exterminar a raça judia para estabelecer a raça ariana, porque ela era uma raça superior. Quem é esse sujeito aí? O amigo lá do Adolf, do Musso e companhia. Nós estivemos em Israel. Lá em Israel tem um lugar chamado Museu do Holocausto. Já ouviram falar? Museu do Holocausto. É em Jerusalém, pastora? Acho que é Jerusalém que ele está, né? O Museu do Holocausto. Ele é muito grande. Lá tem um acervo gigantesco de fotos e imagens de todo o sofrimento que aconteceu quando mataram os alemães. Muitas fotos, muita coisa. Quando entramos naquele local, eu olhei muita coisa, tirei muita foto. Muita foto, muita foto. Quando eu estava saindo, eu mal consegui sair de lá. E eu só dizia para Deus, misericórdia, 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 me perdoa, perdoa o meu povo, perdoa a minha gente, perdoa o que nós fizemos no passado. Eu não conseguia falar nada, mas de dentro de mim vinha um desespero e uma aflição, porque foram os nossos antepassados, os antigos alemães,
que destruíram, mataram mais de 6 milhões de judeus. E uma aflição, um desespero dentro de mim, por causa dessa raiz chamada vaidade, que exterminou, extinguiu uma grande parte de judeus na face da terra. Vaidade. Foi a vaidade ou não foi a vaidade? Vaidade. A vaidade é uma característica daquele indivíduo que, escuta essa, é uma característica de um indivíduo que tem a vaidade acima de qualquer coisa. A vaidade tem uma característica, aquele que tem. A vaidade está acima de qualquer coisa na vida dela. E o que Deus aponta? E o que Davi diz? Que é uma tolice. Que coisa inútil. Como é que eu não vi que isso me levaria a nada? Como é que eu não tive a sensatez de enxergar isso, que isso não me leva a nada? Como é que eu não vi isso antes? Davi disse, Deus, eu fui insensato. A vaidade não leva a nada saudável, mas o contrário sim. Vejamos então um exemplo de um homem que era vaidoso. E não só era vaidoso, como ele era zeloso. A vaidade carrega em si um comportamento de que ele se põe e é superior aos outros. Vejamos Paulo. E a Bíblia não esconde. Eu amo a palavra de Deus, porque Deus não esconde comportamento de pessoas. Eu amo a palavra de Deus porque ela revela o interior dos indivíduos, do sujeito. Deus não tem nenhum problema de mostrar quem foram os homens e contar os segredos mais obscuros dos corações deles. Eu amo isso. Deus é detalhista. Nada fica sem ver aos olhos dele. Vejamos a vaidade de Paulo antes da sua conversão. E a vaidade dele produzia sofrimento. Ele não só era vaidoso, como ele era zeloso. Ele dizia, eu era o melhor dos fariseus. Eu era o melhor entre os judeus. E eu era zeloso com as coisas de Deus. Ele era tão zeloso com as coisas de Deus. Escute! Ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele não mudou a vida de ninguém até então. Ele era tão vaidoso e tão bom, que não ajudou ninguém. A vaidade dele cegou tanto ele, que ele queria o mal das pessoas, e não o bem. Ele era tão zeloso, tão vaidoso, que o que ele queria mesmo era prejudicar, e não ajudar. Ele queria mesmo era pisar, e não levantar. Ele queria mesmo era apontar, e não recolher. A vaidade dele cegava ele ao ponto de ele ser tão maligno. Vaidade de Paulo. E ele escreve isso. E ele não tem problema de dizer isto. E veja como Deus descreve isso. Atos 22, de 3 a 4. Veja se não era essa a grande sensação de prazer. A vaidade é uma grande sensação de prazer. Atos 22, de 3 a 4. Olha o que Paulo diz. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo homens como mulheres, lançando-os na prisão. Se tinha alguém que guardava a lei, como os meus antepassados, um cara zeloso, sendo tão zeloso a qualquer preço, a vaidade dele cegou ele, perseguia os crentes em Jesus. Gálatas 1, de 13 a 14.
Continua Paulo falando da sua vaidade, do seu zelo. Gálatas 1, de 13 a 14 diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele tinha vaidade. Ele dizia: não tem judeu como eu. Não há ninguém melhor do que eu no zelo da palavra de Deus. Não há sujeito como eu. Vaidade, zelo, zelo sem entendimento. Amém? Sem entendimento. Ele era vaidoso, tinha um zelo sem entendimento. A vaidade dele causou cegueira. Ele ficou cego. Veja bem, a vaidade produz zelo pelo foco errado da vida. Vaidade produz zelo pelo foco errado da vida. A vaidade produz um zelo pelas coisas erradas. Paulo tinha zelo e o foco dele estava errado. Amém? Veja o que a vaidade produzia: cegueira, e ele não conseguia enxergar o óbvio. Ele tanto queria ajudar, defender as coisas de Deus, e perseguia as pessoas, maltratava. Nossa! Então o zelo errado produz foco errado. Vaidade produz o zelo pelo que é errado. Vaidade produz zelo por aquilo que não é saudável. Vaidade produz zelo por aquilo que não é saudável. Zelo correto pela coisa correta produz glória para outros. Essa frase é boa. O zelo correto pelas coisas corretas produz glória para outros. Por isso que a vaidade procura o prazer para si. A vaidade procura satisfação pessoal. E o zelo pelas coisas de Deus sem discernimento vai produzir o quê? Nada de saudável. Agora o zelo sem vaidade pelas coisas certas vai produzir glória para outros. De novo. O zelo correto pelas coisas certas vai produzir glória para outro. A vaidade quer produzir glória para nós. E o zelo pelas coisas certas vai produzir glória para outros. Diga isso. O zelo pelas coisas certas vai produzir glória para outrem. Amém? Faz sentido? Então agora Paulo se converteu. E os milagres e as coisas que aconteciam era para a glória dele? Eram para a glória de Deus. Zelo e coisa pelas coisas certas vai produzir um milagre na vida de outras pessoas. O zelo pelas coisas sagradas vai produzir um milagre para outros. Se é a vaidade, eu não ganho nada com isso. Então, se eu não ganho nada com isso, eu não vou fazer. O zelo pelas coisas certas vai produzir glória para outras pessoas. Quem não zela pelas coisas certas não pode experimentar um milagre. Amém? Vamos entender isso na Bíblia, então, que eu estou falando. Paulo aprendeu e ensina isso. 1 Coríntios 10, 31. Porque o zelo sem vaidade produz glória para Deus. Eu estou quase terminando. Porque o zelo sem vaidade produz glória para Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, o façam e façam tudo para a glória de Deus.
risque este versículo na tua Bíblia. Assim quer, e Paulo está ensinando isso, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo isso para que Deus seja exaltado, glorificado. Amém? É fácil, né? Porque se não tiver participação da minha parte, se eu não tenho prazer nesse negócio, não vou fazer. Sabe por quê? Porque jejuar por alguém, vir de manhã cedo a orar das 6 às 7, ou de noite, ou em casa, 1 hora orando, lendo a palavra de Deus, não produz satisfação. Porque se orarmos piedosamente a Deus por pessoas e por cura e por libertação, ou para que alguém seja livre de um sofrimento e gastar tempo orando e intercedendo, não produz prazer pessoal. Produz prazer pessoal, produz mortificação da minha vontade. Desprender tempo para ir numa célula, e naquela célula estar orando, buscando a Deus, e se esforçando para que outras pessoas venham na célula, e elas também sejam abençoadas, e curadas, e libertas, não produz prazer pessoal, mas sim na vida de um outro. E a vaidade não deixa a gente fazer isso. Então, o zelo sem vaidade vai produzir glória para Deus. Paulo diz isso. Tudo o que façamos, seja para que Deus seja exaltado. Por isso que fazer a vontade de Deus exige força, determinação, exige esforço, exige muito esforço. Você sabe como é, quem já esteve na libertação sabe o quanto que é desafiador você vir à libertação. Quando nós estamos fazendo um propósito para o encontro com Deus, nós vemos o quanto que os líderes eles estão dispostos a orar e buscar a Deus para que o encontro aconteça. Quando nós fazemos propósitos para que a liderança se una para orar e para guerrear e estarem unidos, a liderança orando junto, adorando a Deus junto, como um só corpo, a gente vê o quanto que é desafiador. Porque precisa deixar as suas vaidades de lado, a sua vontade, para que outro seja exaltado, para que seja dada a glória para Deus. Veja o que Jesus diz a respeito disso. Vejamos o próprio Filho de Deus a respeito de... Veja o que diz em Filipenses 2, de 9 a 11. Olha o que Paulo diz. Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim o texto: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, o próprio Filho de Deus recebeu um nome que está sobre todo nome. E ele disse, então, que o meu Pai receba a grandeza disso. Então, que o meu Deus, isso Jesus disse, que o meu Deus receba essa grandeza. Que o nome do meu Pai, do meu Deus, seja exaltado. Jesus recebeu o nome que está sobre todo nome, e Jesus, através da vida de Paulo, está dizendo que o meu Pai seja exaltado. Que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Criador, o meu Pai, ele sendo filho, ele disse isso pela boca de Paulo. Tudo para a glória de Deus Pai. O próprio Filho de Deus decidiu abrir mão de glória para que o Pai seja exaltado. Estão comigo? Amém? A vaidade nunca vai exaltar outra pessoa. A vaidade nunca vai exaltar um outro projeto. Nunca a vaidade vai dar glória para outra coisa. A vaidade quer glória para si mesmo.
A vaidade, ela é egoísta e procura a satisfação pessoal. E eu preciso terminar. O que é que nós devemos ter em mente? O que é que tem de valor? Eu fico feliz porque aqui está um povo que está ouvindo essas palavras e as pratica. Vou falar de novo. Eu fico feliz porque aqui tem um povo que está ouvindo as palavras de Deus e as tem praticado. Eu estou feliz, fico feliz porque tem um povo que entende o que Deus está falando e está praticando a palavra. Quais seriam estas palavras? Que elas estão buscando o reino de Deus. O que é que devemos ter em mente? Mateus 6,33. Conhece? É muito conhecido. Eu estou feliz porque eu estou no meio de um povo que tem ouvido a palavra de Deus e está vivendo para ela. Que elas estão buscando aquilo que é do reino. E olha o que Jesus diz em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo que você está preocupado, vão ser acrescentadas. Amém? Busquem em primeiro lugar. Escute, escute. Quem ouviu Oséias? Quem ouviu Enéas? Quem ouviu Jesus? Quem tem escutado o Messias Bolsonaro? Quem tem ouvido a palavra de Deus? Quem está escutando? Eu estou feliz porque eu estou aqui com um povo que é esforçado e tem se apropriado do reino. Veja o que Jesus diz em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu estou no meio de um povo que é esforçado e eles se apropriam do reino. Eles são esforçados, eles buscam as coisas do reino porque eles usam força e eles estão se apoderando. Amém? O que é que eu devo ter em mente? Veja o que diz em Marcos. Eu estou feliz porque eu estou junto a um povo que tem experimentado a fidelidade de Deus. Marcos 10, de 29 a 30. Diz assim o texto. Disse Jesus, digo a verdade para vocês. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, ninguém que tenha feito isto deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campo, com eles problemas, e na vida futura, a vida eterna. O que é que nós temos que ter em mente? Como eu devo fazer? Guardar a palavra. Eu quero fazer uma pergunta. Feche os teus olhos. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero terminar. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, antes de nós irmos embora. O que você tem em mente? O que você tem guardado na tua mente? O que você tem ocupado a tua mente nesses últimos dias? Eu quero te dar uma sugestão. Se tem algo que nós devemos pensar, avaliar, guardar, é a palavra de Deus. Jesus nos sugere de que nós devemos ter um bom tesouro. Jesus nos sugere a termos um bom tesouro. E quando precisarmos, nós vamos acessar esse bom tesouro. E esse bom tesouro está onde? No nosso coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele vai tirar o que é bom. Amém?
Então, quando lhe ocorrerem situações adversas, vá ao teu coração e tire o bom tesouro que tem no coração e desconstrua tudo aquilo que se levantar contra você. Tire o bom tesouro que está no teu coração, que é a palavra de Deus, e quando você precisar, você vai no teu coração e pegue o bom tesouro que está lá e destrua o teu inimigo, destrua o teu oponente. Escute, todas as vezes que se levantou um inimigo, uma situação contra a minha casa, a minha vida, eu vou lá na palavra de Deus, que eu já coloquei dentro do meu coração, e eu uso isso para me defender. Eu vou lá no meu coração e tiro a palavra de Deus que está lá dentro do meu coração e eu confronto o meu inimigo. E se eu não tenho no meu coração um bom tesouro, eu vou tirar lá de dentro o que está lá. Amém? Então o homem bom, do bom tesouro que está no seu coração, ele vai tirar e vai usar isso contra o seu inimigo, o seu problema, a sua adversidade. Finalizando. Se fores fraco, no dia da tua angústia, fraco tu serás. Se fores fraco, no dia da tua peleia, se te mostrares fraco no dia da tua peleia, fraco tu serás. Mas se te mostrares forte no dia da peleia, forte tu serás. E o que é que vai te fortalecer, senão aquilo que a palavra de Deus diz? Você pode dizer no dia da peleia, da angústia, da dor, do sofrimento, da adversidade. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Me faz pastar em verdes pastos. Me leva e me conduz às águas tranquilas. Ele faz transbordar o meu cálice diante dos meus inimigos. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. E toda língua que se levantar em juízo contra mim, eu a abaterei. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei, te atenderei e tu vais me glorificar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? E muitas outras palavras. Deleita-te no caminho do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te. Amém? Busque no momento da adversidade o bom tesouro que deve estar lá dentro. Amém, querido? Deus te abençoe. Uma semana de paz, bênçãos.